Primeiro eu queria colocar o seguinte, esse código existente, né, ele é de 1967. Então, claro que nós estamos precisando atualizá-lo, né? Claro que nós estamos precisando modernizá-lo e tal, porque nós temos outras preocupações que não tinha em 67 e que não estão contidas no texto, particularmente as questões referentes à exploração, à extração, à lavra, né, no sentido da proteção, né, da vida, da saúde, do meio ambiente, porque nós temos uma discordância já conceitual, né, no texto que nós recebemos aquele dia. Colocar a atividade minerária como de interesse, de utilidade pública, interesse social e nacional, acima dos outros interesses, que eu vou listar daqui a pouco, né? É um erro, porque a atividade minerária ela é fundamentalmente uma atividade econômica. Então, é uma atividade comercial e uma atividade lucrativa. Eu não estou falando que ela é desnecessária, estou falando que ela é necessária também. Mas ela não está acima da vida, da saúde, ou da defesa, da proteção do meio ambiente. Eu acho que aqui já temos um problema conceitual. Assim mesmo, no relatório, percebi que tem um plano ousado aqui, que é passar de 3% do PIB, o que hoje significa, né, a atividade minerária, que não é pouco, já, mas assim com uma meta de 10% do PIB, o que é bastante. E esse salto, ele precisa ser dado com uma, eu diria assim, com uma legislação, entende, complexa, ao mesmo tempo eficiente, né, e levando em conta a experiência brasileira. E a experiência brasileira recente não é boa. Está aí Brumadinho e Mariana para mostrar. E companhias gigantes, como a Vale, né? E outras associadas, né? Dela, a Samarco e etc. Então, quero começar com essa ideia e mostrar o seguinte, né? Eu vi alguns artigos, não pude, quem pôde participar, porque o nosso partido não foi contemplado com uma vaga no GT, nós tomamos conhecimento do relatório e fizemos algumas consultas e algumas discussões que mostram o seguinte, né? A atividade minerária, ela está colocada, além do que eu já falei, da saúde, da vida, do artigo 225 da Constituição Federal, ela está acima das questões de ocupação do solo, de outros usos e da ocupação de território. E por quê? No artigo 58A, está dizendo que é competência da Agência Nacional de Mineração a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de áreas necessárias a projetos extrativos. E mais, dispensa de licitação para fins de desapropriação. E, mais ainda, permite que qualquer atividade de pesquisa, lavra, mineral ou garimpeira possa acontecer sem prévia análise da ANM, ao dispor que qualquer requerimento seja automaticamente aprovado, se decorridos 180 dias, não for feita a análise pela agência. Isso, para mim, chama aprovação tácita. Então, é extremamente perigoso. Eu acho temerário a gente trabalhar com esses prazos e, eu diria assim, com essa ultracentralização. E a ultracentralização, ela está ligada também à ideia de que os estados e os municípios, rompendo com o pacto federativo, né, não têm poder de intervenção
sobre essa questão. Ou seja, ele tem um aspecto inconstitucional, que é o artigo 23 da Constituição Federal, chamada de competência comum dos entes federados. Então, o município, o Estado, tem tanta potência para agir de forma concorrente como a União. E aqui nós temos uma ultracentralização. Aliás, eu diria que os estados, os municípios, a sociedade civil e as comunidades não apitam muito, entende? Quando se torna essa atividade uma atividade super prioritária e que alcança, inclusive, terras indígenas e sistemas de unidades de conservação, do SNUC. Mais do que isso, né? As terras indígenas são garantias constitucionais, elas são terras da União. Da União, artigo 231 da Constituição Federal. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o ex-deputado Fernando Gabeira, já estava aqui com ele, entendeu? É dele. Aqui, teoricamente, a atividade minerária se sobrepõe aos interesses das terras indígenas, que estão garantidas na Constituição, e também dos sistemas de conservação. Inclusive, no artigo 42A, a possibilidade da não revogação de títulos minerários que foram deferidos antes das demarcações de terras indígenas e unidade de conservações que instituem restrições à atividade minerária. Então, da nossa parte, né, eu diria que o que está se fazendo aqui é impedir o reconhecimento de direitos fundamentais dos povos indígenas, dando não só dos povos indígenas, né, mas quando existe o interesse minerário, também de assentamentos de reforma agrária e outros tipos de ações que interessam as grandes maiorias nacionais. Mas, o 97A, artigo 97A, retira a obrigatoriedade de anuência de estados e municípios para a instalação de empreendimentos de mineração, o que fere o artigo 23 a que eu me referi. Então, eu diria que essa proposta, deputado Román e deputada Gleice, nós poderíamos fazer um debate, eu vou entrar na questão de método agora, poderia desenvolver mais o conteúdo, mas acho que não é o nosso caso aqui agora, entende? Porque existiria outra temática ligada aos interesses das mineradoras. Por exemplo, o problema da CEFEM é um problema super complexo para se resolver, a divisão de arrecadação e etc. Então, não vou entrar nesse debate aqui agora. Eu estou querendo colocar uma questão de método que eu tinha colocado na minha intervenção passada. Quer dizer, eu temo que um grupo de trabalho ele possa ter uma produção, né, que não represente o coletivo. O grupo de trabalho tende a ser algo que é mais uniforme, mais homogêneo. É uma produção coletiva, ele não tem esse sentido, inclusive, de votação, deputada Gleice. Entende? Então, uma proposta como essa não deveria ser tratada num grupo de trabalho, numa comissão especial. A comissão especial, ela vai representar o universo de partidos políticos, né, com a sua devida proporcionalidade, entende? E aí sim, nós vamos ter um debate de largo fôlego, de largo alcance, sem diminuir o esforço que foi feito pela comissão, que eu não posso, nem tenho condições de julgar, nem quero julgar. Eu acho que a comissão se esforçou para buscar, mas existem interesses difusos. Então, numa comissão permanente ou numa comissão especial, é necessário disputar no voto, né? Então, eu acho que nós estamos tendo experiências muito ruins aí no plenário, deputado Rogério. Semana passada, nós votamos às 11h30 da noite um requerimento de urgência do capitão Augusto, que era sobre a lei orgânica da polícia.
Entende? Não, é uma mudança estrutural de um tema, de repente ele ganhou regime de urgência, passou por cima de uma comissão especial, passou por cima das comissões permanentes e tal, não pode. Eu tenho receio, eu vou ser bem sincero, não é com a discussão da questão minerária, que é necessária e tal, mas que isso vire aquilo que o Faleiro falou, um projeto de lei imediato, entende? Daqui a pouco ele está tramitando, vai para a urgência, não passa por comissão especial, porque já foi admitido como um grupo. Então, isso eu não quero. Então, certamente a nossa posição é pela rejeição, e eu acho que a gente tem que convencer os membros da comissão que a contribuição foi dada. O relatório, de qualquer jeito, ele é um subsídio, não tem como não ser, ele será um subsídio, entende? Mas se ele ganha a legitimidade de ser votado, etc., aí o presidente tem uma autoridade num regime presidencialista como é o nosso e hipercentralizado como é o atual presidente, que eu conheço bem, entende? Que a gente vai para o plenário, deputado Romão, e não sabe exatamente o que vai ser votado. Coloca 40 itens na pauta, as assessorias têm que correr atrás, porque o próximo item da pauta só aparece, deputado Neri, no momento, acabou esse, eu pergunto para a assessoria, qual é o próximo? Não tem próximo. Próximo é o Lira que deixa, no seguinte momento, entendeu? Então não pode. Nós temos cuidados necessários, e isso aqui é um projeto de fôlego, minha opinião. É uma proposta de fôlego, né? Ela precisa de uma ampla discussão, inclusive a discussão na mídia, entendeu? Eu não senti uma ventilação, deputado Romão, desse tema, com impacto mesmo com tudo que aconteceu no Brasil, com Brumadinho, está aí o deputado Rogério, foi super atuante, principalmente os mineiros tiveram muito envolvidos, os deputados mineiros, né? Foi muito grave o que aconteceu lá, né? Então, claro que a atividade minerária não se resume ao problema do desastre e tal, é um problema complexo de produção, mas é de respeito também à soberania nacional, à saúde, à defesa do meio ambiente, entende? Ao respeito aos povos originários, tem todos esses fatores que deveriam compor um raciocínio global e tal, e levando em conta, logicamente, que é uma atividade comercial que precisa se desenvolver, que está ligada à exportação, etc., e levando em conta um último fator, que é o seguinte: o Brasil está no noticiário, vamos e venhamos. A palavra garimpo aqui no Brasil, entende? Por causa do presidente da República, em primeiro lugar e número 1, entende? Ela virou uma atividade criminosa. Porque o presidente estimula o garimpo ilegal. Ele é o estimulador do garimpo ilegal, em terra indígena, inclusive. Isso junto com o presidente da FUNAI e tudo mais. Então, o que está acontecendo em terras, ontem, os caiapós, os mundurucus e particularmente os Yanomamis, entende? É gravíssimo, né, o que nós estamos assistindo lá. E essas balsas aí no Rio Madeira, né? Esse visual, essa barreira de mineração. Então, a atividade minerária não é só isso, não é garimpo de ouro só, ou de nióbio, que o Bolsonaro gosta do nióbio, né? Não sei se eu ensinar errado alguma coisa para ele aí, mas então ele fala muito desse mineral. Mas eu quero dizer o seguinte: a atividade minerária é uma atividade complexa, com impactos grandes na vida e na economia e também no meio ambiente. Então, eu quero crer que a gente tem condições de fazer uma comissão especial com muita dedicação. Então, eu não legitimaria, na linha dos outros parlamentares que já falaram, um relatório agora, porque ele poderia dar ensejo a uma avalanche, entende? Uma aceleração que eu acho que seria imprópria para o momento que nós estamos vivendo. Romão, eu vou dar uma economia de 7 minutos para você aqui, tá? E considero que a nossa posição, se tivesse voto aqui, seria contrária ao relatório, e entendemos que a gente deveria ter isso como um subsídio, entende? Só isso.
subsídio da comissão, ou então, se ele vai ser votado, peço ao deputado Gleice que entenda as nossas posições, não pelo esforço que fez e tal, mas pela divergência natural, política, ideológica, né? E a gente, se pudesse, votaria não ao relatório, acompanharia. Eu acho que isso aí tem muita expectativa aí que a gente consiga formar uma comissão especial. E eu quero participar dela, quando tiver. Quero que o pessoal me nomeie também. Obrigado, presidente.